Ducha assim naquele tementa. Clapa vai salir caia. Sé. Ducha assim naquele tementa temi martes. Mama tá bom, Raymond. Mama tá melhor que tu rende. Sim. Tanque per maneira que vai lá com a mama. Bom dia, meu oyente, não. Sabe se a clapa subir caia para mim aqui me tá marca o de buque preto, ah. Clapa subir caia para mim aqui me tá marca o de subir preto. Saludo também para Chaliru Provence. Bom, Chaliru, mileno tá na casa, ou mileno tá bem trás. Me ana no wagen se luz para trás, não tá tra bom. A tu tá aqui um cos de auto sua. Chaliru, mileno tá na casa. Ou mileno tá vai trapa nos mira dos placas. Anto outro si mami to compre truck bente auto voor dame. Se lo attende, mi ta binke auto si maki pa bosan sunche last to bia. Outro si mami ta benta auto voor compa truck. Te mendi ku rumana bo mesa ora mi compre truck e ayo reka subi. Sì, reka cana. Saludo da vai battemi martes, mi repe la manem va geli fastioso. Mire, que acabei da criança daqui. Ai, cuidado. Ai, Deus é pobre, Deus ajude. Sim. Tá muende, tá queda ele. Que hace, tá queda ele. Tá quem sei, tá memória? Sim, doce. Mire aqui, que hace, tá queda ele. Sim, meu irmão. O que tá passando aqui? Ah, tá. Mira aqui, mesa de chape, mucha na quenda bescherming aqui, mucha se quatro aí um tempo. Mira aqui, nesta duche, você não vai aqui. Bisa você aí, para não quenda bescherming. Passo caminho com um pouco com bolo, não com um bolo, pe até assim tá, vai que me papo close, não. Dia lá se quatro aí, vai sua família aí, turta branco, mira quanto ende branco coronaram 2 milhões. Lagi né? Aqui pare di ora mi llega da questa ningami patata, sì, conta duce un po', ai, mio amore, onde botar? Ma so più corazon pavo, sì. Mi dicono, non mi sale di banda come santo? Un rato, ma che meglio ora, ma suba ora da cortico, non è buona che mi tengo sali. Mi tengo sali, non è buona che ora da cortico. Ma mi beso un gosco, un gai, ma mi bira mau aqui come mi messo, ora si pa mi messo. Come? A mi destina che mi da direi, mi da duro mi messo. Drumi va per caiano. Andiamo a perdere due cose ieri, sì, mentre per motivo di altro ende. Se è progetto nota di nada. Romana mi amministrazione tabisa come bende 729 euro. Nostra sacca con una sinaghi che da con. Ma come dice bene? Nostra sacca con una sinaghi che va nostra tra pa nostra in passaca. Nostra tra pa inca non cammina ainda pa sopra e costantiki op de kleine schaal. Maar kan me de bisabo, je bent op de kleine schaal, op de weegschaal. Zie. Otros si man se luna met een keer in grote schaal. Se na maniera hoe ja. Abo jasbo. Tariba piqueiro botar. Me dia tá caca aqui. Abo jasbo tariba piqueiro botar. Me digo nem toriba kiko abota. Sinta waki ori muena de salifi den câmera sinagi bina wasbaga gina. Dispa bawasu shansanga sinagi sigi wadin computer. Sinto machai baresa ki ori de salifi den câmera. Bin kusinaba bodis para wasu piana sinagi. Antora ko boka basi ture koi bota morte basi. Ini basi payaso ya banda romang. Morte basi bota. Morto di basi bota. Swa. Anto meta bimbo kas mas na pouco pe espírito de bachina e não sigue ami, si. Espírito na de mag sigue nos. Si romana. Cuba mira mas explicabo. Que auto bio sushi, que anam wagen. A bende 729 euro. De luna passar, com o abrimento de luna aqui. Anto boa não abre.
me te curi bela caputo be, wa, caputa. Qua puta, ora na pagabo che sense puta na pagabo che sense puta na, per ora mi bini, montini sen di marico de mosago. Na pagabo per sense puta na, verdade? Per ora mi che si cabo, non tini sense marico de mosago, te pa botin sen puta de mosago. Vai avanti. Sta pensando mi da spiegare. Se no, botare ma picchiero, bottamo, un po' la che odiamo. E picchiero te dal mas duro che puta na. Se la mi bisabo. Oppe puta mi seta dimmi. Si ora che acaba se ne che vi mute se arriva messa a china. Amite schibie de mucchi preto. Puta a cinga 400 euro aui. Jasbori ma picchiero, botà. Ma per quei gangs. Sì. Che rato mi passa qui mi coname che mi sconde casi di mondo e dolci. Passa e dolci pa boa ya, mi dire un casi ero to mi po bai con di sua. Mi so, ma comprende che mi che mendi, mi che a noci ieri mancano 2 ore ma rogavo, sa che mi dimitase ieri, canna te 6 ore mi ta picchi così ieri di là ti mi porta che da. Sì, te merdia ne ora mi cava di butta e charger corre back e se guarda curina direita back. Pa sobra bo me sa. E luz para trás de anawagen kortsluiting. Daqui meio pouco dia acaba, mas que decide aqui. Para me tirar me ser back. Pô, bebê eu de correndo, pendeu mará, e redal meu auto de varil, anto brawat. Depois gaina kita mará sua. A mim também bande gaina kita mará bura saman. E coisa aqui guru nanta, guru sita marabu mata. Vai bandinando nanta marami rastaman. Minsa kere de koneba suwa, minta kere de Dios, minta kere de diabol. Eigenlijk minti maki kere ku hende tamarabu suwa. Keremi malanta tende kos nai feici ki pero wa min kera kere e kos nai suwa. Pero mita nyam mita kere nang denye situação ku mita mira con e kos tabai. Sì. Jeremy go parachute mi bandi mo casa we ave ta parachute mi bai bula rumana mi mese train con tabula cu parachute sì nostra bai bula we cu parachute sì no sì Wapa mi baku parachute mo casa a Reina della Selva avete già arriba drog ta passa tirando no maranchi ka bai nanta muntigi saka sushi na vai bom, ah? Marang ka ng ayera ya. Kalumbia ko may un pauso, mi tadal 5-6. Mabolbe bin pa di may pauso, madalong 5-6. Si pasua, lasi at yung mucho mo ito bin peñami. Pero wa, mi mire mas, mi no sa di ki motibo. Eta bin peñami bombong. Nunca madalong rabo. Wa, eta bin peñami bombong. Nunca madali rabo. Porque sempre me dá lagi penhami. Se dia madali rabo em bem mas. Porque ela quer ta wega ting aqui não. Ela quer ta tagalaga aqui fo. Aqui não, aqui tá ayading. Ai, sim, botinho grita ai. Sì, fai 10 giorni che la grita ai e bimba flek tu cabei, mi mire nunca mais, se te coi su te coi e tatake, pensali na carriera bem explica nango wa e hombre tamane bosane, hombre si te buta mi grita ai. Sì, e bim nunca mais che va sì. Mi da mirano Reina della Selva, tata di Sì. Bosami na ko eju keng ta busque pa mata ya. Weg marico Xoxi. Weg marico. Sì, ma se dia mi mireo. Sì, la stoma droga va. È base scarsa na corso. Passo waki Colombia ta manda tour e coca nang akibanda. Colombia ta manda coca na corso mas baso brawa. E colombiano nandi come wa cammina tiene ta horta nos notabini. Sampo sinta horta ende na aweni nang kebing nandi ko una di mas tanto semi dico na wag bahala ki banda bandi ulanda baso ko cambia na eroki bomira tu blanco ta bin jaki na bomira tu coca ta bin jaki
para que nós não temos nos coca nenhum caminho que não tem sem caminho de senta e droga me está que basquibi minta mira que você anda escrevendo no mamita não contento que você anda mirami contento que nós stay me tá canando driba passo di Charlie Chaplin, pero sapato grande, pero va, mi ta llega sì, guarda Santa mira aqui. Pronto, va. Mi ta llega sì, papà. Llega na conho. Rumana, mi ta ti hopi tempo. Eu vega ta nue bor, pa fo di cas. E fo na nue bor, pa nos por atender coisa que nós mesmos atender. Mas passarão com pari coisas chiqui em caia. Minta tem vento para me pôr com 2, 3 coisas com uma mira. Já meu amigo não está com vento com é assim, se a mim então auto chiquito me tem busca modi com coisa para dia, lo qual comianha, sim, lo qual comianha. Meu gente não está para dar prazer, a homem que digo você não, que nós podemos para um tigre. Camisa não tigre de legal. Começar de tipo wear aqui. De tipo wear aqui tá 3 camisas bom mas tem vestir. Que slof. Vai no biula na bincana na slof, bota muriu. Ba botar de pia na mira eisno. Aqui no Holanda você me mira camisa manga largo, anto brawak mas di boje sobra. Ora que porque mendi bota sale fora snegi, sale poi se kita broma boti broma. Tembla bota começa tembla aqui. Tembla bota começa tembla na conho e fo. Botar para dentro da garganta, vai como então você sabe que ele boca vez. Botar você dentro da garganta aqui de lá. Botar você dentro da garganta, para subir o bidago de jeito dentro. De onda para querer frio dentro. Se tem essa dentro, bate dentro do pulmão, não? Dá até já você aqui. Nanti ya butosa, después tosa to hospital, yo después hospital vou mesar de Santana. Después hospital de Santana. No, misa pro me. Hospital Misa Santana, entende ya? Na nome de Tade e o Espírito Santo. Santana do Espírito Santo. E demos que grita amém. Sim, meu irmão. Administratie die que nós vende 729 euro, que nós vende 50 euro, vede quanto te vira? Ah? 779, sim, tá 800 para ele, tá 800 para ele, ah, me tá reque de 10 dias, na que busca mais de 100.000, sim, reque, agora me mira, que tá ordenando a ordem, que me mês potrà 3, 4 mil euro, que me troca para luna, tá para uitkeren também, me sora, Fiore mi truc, come se quei 3-4 mil euro per luna, con 100 euro per dia, mi sta bendo 150, mi sta pare uitkeren mesora. Se heb mi mesmo paga mi casa, mi mesmo se tu conho, non è niente mi resi, sì, non è niente che mi cresce, sì, bota den skulsa nere, ribun leefgeld, un 50 euro per dia, o da kiko, amin porche così, amin no porche coi, se se mi toma mais placa na marihuana portar o abo que tem para a dry com ele
Se me toma mais placa na marihuana, o abo que tem para bodrei com ele. Custa 4 €, me toma na marihuana, vou me ser net 4 €, vou se buscar. Adorei que eu busquei coisa para na marihuana. Agora como tenho que pagar ainda também. Agora, aqui. Eu não sei bula foi avião. Avião não está bem com o só. Wadin laira we. Tu rende wadin laira da semana. Tu rende wa pong din laira. Você de laira me também. Na melhora pida cosmas na maneira como te sali canas aqui. Para mim mira aqui como porassi para mim mês. Vamos aqui como que me estima. Para que não me esteja com aqui o frio tá dali me riba cabelo fogo nem conhece. Me tá busca meus com coi me põe num de me meus não. Num de me meus não me põe. Sim. Num de me meus não me põe. 8h47. Você me sabe passa? Dentro desse man, €1.000, compro laga no restaurante. Bakere me tapendeu. Bakere me tapendeu. Sim, me tapendeu, não. Até 100 riba caia, você quantos anos ele ganha e tinta vendeiro. Me tá cana vender droga. Me será vender droga com patrulha com curi vendeiro também. Ora se quiloma doble. Sim, me tá vender droga, só tô correu a puta. Ora me tinha senta puta, me tá correu a, sim, puta com marico. Sì, mi entra. È un piacere che voi non si va. Tapi se mi dice, você aqui passa, não está lá, naturologi, pero já toch não está, brigando sei. Quando eu me logar aqui, emissora a blá blá. Sì, emissora ma più opi. Sì. Congo que vou me. Vá. Congo que vou chamar emissora aqui, emissora marico, emissora blá 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 blá, emissora papia opi, pero ata e bota waktu dia, fora que canal aqui abre, fora canal 20 abre, se ninguém o telefone começa a pita, pit, que passa? Impureza que você anda escrevendo. Céu. Me dá clapa subir cai aqui. Para mim, mira que não sobra nada para mim. Sim. Cai na tua com troca e não se vai para riba bem para boa. Mas passo um stove só. Aqui não sei que me casa aqui. Mas passo um stove. Sei que me casa aqui. Ora, mas vai o aqui de dois. Eu vou lá que eu de gaia passa aí. Sei que troca blá. Eu sou bem tadinho. E se bem tadinho é troca. Mira aqui. E gaia passa que truque blauw, e se tonte benta dera sama, ora makana passa di 2 via stofu un tei mas. Bonto como ande que truque mi da tinta, mi la bende stofu o minta aqui. E se mi rumambo otun que compreende. Como ande? E tanta massa bico rico sempre na querer com tanta massa bico mi. Cabela nada teste nada mais bestia que tem. Tanto que jornal um pito 2 placa, pe 2 placa atende na um tigre riba level. Se. Tanto que jornal é trabalho. Tangi cuma buta nana trabalho, ku naya tiki balança, você caca daí fez balança nanda tá dormir plata bom. Tama ku não buta na riba balança, então bisa na wak. E peso que bom me se tem hora bom pisa aqui. Sim, meu irmão. Sim, meu oyente não. 8h50, nós estamos 5 minutos mais, depois nós está fuga, daqui a gaia que desquibis. Opa, se mão passar o acme para nós, minta mira, qual que de lá me essa bono. Não, babi sami bem guardado o tresor para bonami e errante de bromor na, me tá parai não. Se mas que pare não guardava flash. 3 horas bate metade 4, você aqui mais. Mas começa a pique, tu vais que o timban de boca assim, 3 horas bate metade 4, bate, é um que bimbo, você aqui mais.
piki tu bicycle biau ku timbang di sukasi banda nang bula kaminda baija ya nanang kue bicycle mas bim bekas negi hinkanan de analuaga 4 tabati do hala bai slow por aí bai bende na basuaku mila kita para warda riba boy nana e quella bira mas laugh mes si lo ma perde e seng di bicycle nang biau ku timbang di bokasi ki do malagum paras negi simaki bita bole passa tur tabangko mirigo Rico turta bansa wato kumi. Alaga, turmi ta bene. Pero mi tawag mo din si Maki. Pag nós que me se me dibi biwabo já sabe, pero mabeso um coisa com ende desgraciado que tamara ende on. Com unha que tamara ende essa man. E tamara Rico. Reiko nanta maraende minta kere cosa mi di mama qua kabuya nanti ko nanta maraende kuni mi Raymond no kena kana atinde ko ni nanta marabu si non mi capivo che baschivi che di opa si man passama bisabu bini po non sa si cos e routine pero wa mi tata para inang punti inang mi tata para sali masales na gino fe mi tari tresa si dambay pari na mi tata para punta mi copiload quanto tiene mi sa mi tari 4 mi ki ora ko tata bin dentro nel casco bo auto bo mi passa dentro nel bandi bo by Rotterdam Nordberg che era un che bicycle nang iding yega ma yega snegi bende manages 2 euro mi sa di ba vendimento mi ta o mi sabu tal cosa costo ko ban li yego mi yegi na bonte mi para mane un 20 minuti mesmo então lá que coi yega ni meia hora mi pare na mane un 20 minuti mesmo coi to busca meia hora pa yega mi to ko limpi bai se abo so dinge meia hora mi pora si yenkos si mi to mi ora to cortico wa mi ora nano abira cortico riba mundo ora boti muri no boti quasi lì ora bobina grandi no botin quasi lì pessoa bo ora na abira cortico se ponto un mucho chiquito mas con tinture ora nord mita meta kiko iba scrivevo nord mita beta yen eru pisa mi to contact bo o mi cabe dire ci ho dichiarato mi te manda mi numero di telefono cellulare pa bo bel mi potata un like un cos pa bo bel mi pa mi mira ta del norta un euro pisane da passo a mi ta euro mi to come ma mira chi euro mi to come quando mira batati mamba alte mi come panco commentano te cu euro sì opa bono abini din Zuid ma passa ora mi passa din Zuid no bota cara din televisão tawag internet ora mi ta din Zuid no bota snagi din telefoon bon sa messi ora mi to corre din Zuid per ora mi to corre din Zuid ta un che 2 centi ta mirami wa un 2 centi ta mirami tu dia un 2 3 centi ta mirami tu dia se assim 2 4 centi ta mirami tu dia mi ta dal de un wende strano se assim tu un wende cu conosce mi comporta mirami tu dia se per me si da den e cammino come ta passa tu dia sì land op Zuid sì, mi ta passa wa. Sì, posso un po' tu cammini, tour camminano. Ponte 100 persone, no. Ponte 100 persone, ma come ne chiamano una persona, rimangono sopra 4 minuti, mi porche da guanta. Se é turco nangu to kwe kos bai kuni
Ele não pode me tocar que truck blauw, que truck cora, que truck branco, né? Também amigo não tá metendo come. Ele não pode me tocar truck que não turta vai e mesmo caminho vai tirar e quando se não turta amigo. Se ele não me dá suaia, mas eu deixo costira fora, assim né? Sim. Sim, não está mais contente com a pessoa, não tem truque. Não se está buscando de que 5, 200 euros por dia. Certo, não é 75 meses, não ganha não. A mim está 20 com 30, me está sim, 20 com 30, ó. Antes costa cansar-me de mirar, ainda estranho, ribelo gato com turnos placa, não. Romana 3 minutos. Tá com sério, time, não é gatinho. Tem dormimento, não. Tá com sério, time, tem dormimento aqui. Meu gente não está tão prazer com você, não? Ah, me tenho que vai bula avião. Se. Ah, me tenho que vai bula avião. Então tem copiloto, velho. Não, tá meu brother, né? Gai que troco, né? Tá. Aí não se mete agora, vai ver ela com estofa aí com ele. Ah, vai me explicar que estofa com o cuedo. Bota porra, boca cabelo, não, bota pagar minha estofa, mas que dá 1,50 euro com. Se a minha que tá sem afinal também. Cara, não slow por aí, assim, por aí, tem mongol, me tá. Daí que a Florinda me manda. Naik ka yo tinde mi mang eta ajuda tur costa ajuda tur lo che kuda senta ajuda ma soba bo sa mes kutende preto no che buta costa riba mi teki pa mi ta exigi mi ta exigi bo sa vero wa ta un mang mi ta vidi bo sa ma se momento kuda mi tu gusta ka mi mang pa bo sa shana ki bas ki bi bo tambe ta e no romana mi ta bai bo sobra bo sa 2 minuti net ma mi kana yega ne kamaru ma mi wa ki mi ta ok te kirato